O título do trabalho é Caracterização Hidromorfométrica e Proposição de Delimitação da Área Úmida Costeira do Norte Fluminense. Meu nome é Edson Avelar Guimarães. Bom, a zona costeira, ela é essencial para a biodiversidade e regulação climática, dentre outras, abrigando diversas tipologias de áreas úmidas costeiras. E o Brasil apresenta uma grande extensão e uma grande quantidade de municípios justamente nessas áreas úmidas costeiras, ao longo de sua costa. E destaca-se nesse quesito a região norte aqui do estado do Rio de Janeiro. E a delimitação e a caracterização hidromorfométrica das áreas úmidas, ela é fundamental no entendimento da dinâmica hidrológica e pode contribuir como um critério para a delimitação de áreas úmidas costeiras em outras regiões. O objetivo desse trabalho, então, foi realizar essa caracterização hidromorfométrica e delimitar uma potencial área úmida costeira, fornecendo informações para sua preservação e para a gestão mais adequada dessas áreas úmidas, especialmente aqui para o norte fluminense, destacando sempre a presença aqui do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e suas várias lagoas costeiras. Bom, a área de estudo ela se localiza no norte do estado do Rio de Janeiro, apresenta aí aproximadamente 5.280 km², uma malha, um emaranhado de canais naturais e artificiais aí na ordem de 1.300 km, vários rios, brejos, lagoas doces, lagoas salobras, A segunda maior lagoa costeira do Brasil, que é a Lagoa Feia, com 170 km² aproximadamente. Dentro do Parque Nacional de Jurubatiba, 18 lagoas costeiras, E a região apresenta aí uma classificação climática, como uma zona tropical de inverno seco e uma precipitação média anual em torno de 1.445 milímetros. A metodologia, basicamente, ela se ateve a gerar mapas de unidades geomorfológicas através do Centro Geológico do Brasil. A modelagem da drenagem foi realizada no QGIS através do modelo digital de elevação a halos pulsar. A caracterização morfométrica levou em consideração os dados clássicos, como área, perímetro, altitude, fator de forma. O escoamento superficial foi calculado de acordo com a equação 1, evapotranspiração em milímetro por ano de acordo com a equação 2, e a superfície da água aplicando o índice NDW a partir das bandas do vermelho e do infravermelho de imagens de satélite. Bom, nessa figura a gente já pode ver como principais resultados, as principais bacias, e a gente já percebe que essa região ela pode ser dividida em dois grandes grupos, que são as bacias sedimentares cenozoicas e o cinturão orogênico do Atlântico. As bacias sedimentares onde basicamente se acumula água e o cinturão favorece a recarga dessa área mais baixa. Também é possível a gente perceber já a divisão da área em 9 subbacias, que é o resultado oriundo lá do algoritmo para geração e modelagem dessas subbacias. E o interessante de notar nessa figura é que basicamente a metade dessa região toda ela apresenta declividade plana e suave, com inclinação variando entre 0% e 3%, de acordo com a Embrapa, sendo esse aí um grande indicativo para que se delimite espacialmente a área úmida costeira. Nessa tabela está sintetizado aí todos os parâmetros morfométricos que foram calculados, incluindo aí dados de temperatura, de escoamento, tempo de concentração. E interessante observar que as bacias elas tendem a ser alongadas, favorecendo aí a permanência maior de água superficial, locais que apresentam cotas negativas, favorecendo também o acúmulo de água superficial, drenagem variando de 1 à 6ª ordem, e a combinação do fator de forma e área superficial de algumas bacias, onde acontecem descargas mais rápidas, sujeita a picos de cheias, de curta duração, enquanto outras, a combinação da densidade de drenagem com a densidade hidrográfica, produzem descargas lentas com menores picos de inundação, favorecendo aí a recarga subterrânea. Então, nessa figura do lado esquerdo, a gente tem a representação das 9 subbacias geradas, a direção e a magnitude do escoamento superficial para os períodos de seca e de chuva. Só lembrando que essa é uma região extremamente antropizada,
na qual essa drenagem foi modificada ao longo das últimas décadas, de forma que elas se concentram ali na região de Barra do Furado, na região da Lagoa Feia, no centro dessa paisagem. É importante destacar também na figura do lado direito, onde aplicando aí a banda do vermelho no índice NDWI para destacar a presença de água, geramos um perfil topográfico ligando a cidade de Campos no ponto A ao ponto A' no Parque de Jurubatiba, onde se percebe que o relevo dessa região ele tende a levar essa drenagem para a região mesmo ali da Lagoa Feia, concentrando ali a drenagem dessa região e dali posteriormente para o oceano através do Canal das Flechas construído pelo DNOS. Também foram determinadas as manchas de alagamento para o período de seca e o período de chuva, né? Então, em 2014, nós consideramos que foi o ano que choveu menos, né? Interpolando dados de várias estações meteorológicas ao redor dessa região, e o período mais chuvoso em 2008. E para esses dois extremos, em 30 anos de observação, nós chegamos a algumas métricas da paisagem, uma adaptação que fizemos aqui com relação a manchas de alagamento. E em 2014, essas manchas elas representavam 1.858 unidades. Em 2008, né, período mais chuvoso, foi para 8.686. A área praticamente dobrou do período mais seco para o período mais chuvoso. E a distância média entre essas manchas também diminuiu, indicando que, né, com o aumento da precipitação também há uma diminuição de distância entre essas manchas e, logicamente, promovendo a maior conectividade entre esses microhabitats. Bom, nessa figura, nesse polígono em azul, está a delimitação proposta, que representa 52% da área total estudada. E essa delimitação de área úmida leva em consideração, sobretudo, o relevo plano, a concentração dos microhabitats presentes nessa área úmida costeira e a conectividade entre as diversas zonas inundadas. Levando em consideração sempre que, apesar da parte serrana ter ficado de fora, ela tem importância no que diz respeito ao aporte de água para essa região mais baixa, né? Alguns estudos sugerem que de 1 a 15% da área de uma bacia pode ser considerada área úmida. A título de exemplo, o Pantanal brasileiro ocupa 70%, né, da sua área inundável. E essa região, né, além de receber a água também do Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul, ela recebe a água também de cerca de outros 400 canais, um emaranhado de canais. As manchas de inundação nessa região reforçam, dizendo que a superfície de água praticamente duplicou, né, no período chuvoso. E também, a título de comparação, uma das áreas úmidas mais estudadas aí do Brasil, que é o Pantanal, ele tem um aumento de água superficial em torno de 30%. Um recorte especial, né, que é o Parque de Jurubatiba, ele apresenta conectividade lateral, sobretudo aí de água, né, vegetação e organismos, através de estruturas geomorfológicas de cristas arenosas costeiras intercaladas, né, por depressões que geralmente são pantanosas, são capazes de transportar água lateralmente, ligando as lagoas, né, inclusive fazendo essa conexão até a Barra do Furado na região do Canal das Flechas, posterior ali à Lagoa Feia, né. Essa região, entre o período de seca e de chuva, teve uma superfície de água aumentada de 28% para 53%. E todo esse equilíbrio ele pode ser perturbado de uma forma natural, com precipitação intensa, que aí vai romper a barra arenosa e drenar para o mar, ou através de uma forma artificial para controle de enchentes, quando a população abre essas barras arenosas. Então, a área úmida costeira, que é proposta para essa região norte fluminense, ela leva em conta alguns critérios de classificação, mas de uma forma bastante resumida, ela está englobando áreas e microhabitats interiores, costeiros e marinhos, e que também podem ser considerados como artificiais devido à intensa interferência humana nessa região, né?